Nós vamos, nessa manhã, conversar sobre palavras também de Emmanuel, seguindo o nosso irmão na sua leitura inicial. Palavras essas escritas por Chico nos anos de 1938. Porém, a exemplo das palavras do Mestre Jesus, palavras atemporais, ensinamentos dos quais nós precisamos e devemos manter vivos em nosso pensamento e em nossas atitudes. Do livro, então, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. E aí, no capítulo 6, nos diz sobre pela revivescência do cristianismo. Acredito que mais do que nunca, como em 1938, nesse momento, 2022, estamos necessitando de reviver e vivenciar o Evangelho do nosso Cristo, a sua boa nova, porque ela nunca se tornará passado. Ela sempre está atual, nos chamando a atenção para tudo aquilo que precisamos e devemos seguir. E Emmanuel começa assim: irmãos e amigos, ainda é para o estudo e a prática do Evangelho, em sua primitiva pureza, que tereis de voltar o vosso entendimento, se quiserdes salvar da destruição o patrimônio de conquistas grandiosas da vossa civilização. Quem de nós, principalmente nesses últimos anos, não tem pensado sobre como está o nosso planeta, a nossa vida, o nosso país, a nossa cidade, o nosso lar? O medo, o pânico, a dor, o sofrimento de forma geral se estendeu por todos nós, direta ou indiretamente. E então, Emmanuel nos traz palavras de conforto, a exemplo de tudo que o Mestre Jesus nos ensinou. E ele continua dizendo assim: tocastes a época da desolação, em que os homens não mais se compreendem uns aos outros. A morte de todos os vossos ideais de concórdia, a falência dos vossos institutos pró-paz, requerem a atenção acurada da sociologia, e esta somente poderá solucionar os problemas que vos assoberbam, cheios de complexidade e transcendência, com o estudo do Evangelho de Cristo. Porém, não segundo os ditames da convenção social, que de há muitos séculos vem transformando o ideal de aperfeiçoamento do crucificado num acervo de exterioridades que os homens adotaram por questão de esnobismo ou de acordo com os interesses da facção
ou da personalidade. Emmanuel nos chama mais uma vez a atenção para a necessidade do que Kardec, através da bondosa espiritualidade, nos ensinou. A fé tem e deve ser raciocinada. Precisamos pensar sobre tudo aquilo em que acreditamos, confiamos e nos entregamos. Se não estiver de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, temos que lançar o alerta em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Raciocinar por tudo aquilo que colocamos em função de nossas vontades tem que ser dentro dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deu, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sem o egoísmo, sem o esnobismo, sem o individualismo que faz com que o planeta sofra amargas dores morais, físicas e, enfim, enquadrando a todos nós. Um comentário de Emmanuel, continuando nesse texto, nos mostra o quão presente ainda é no nosso planeta que, graças à bondade divina e a bons irmãos que conosco já estão convivendo no planeta, está se transformando. Mas para isso, nós precisamos estar unidos nesse mesmo ideal de amor, de compaixão, de caridade, independente de argumentos políticos, posicionamentos e tudo mais que faz com que criemos separações de pessoas, de famílias, de comunidades, em função de líderes não qualificados na concepção da caridade e do amor fraterno. Emmanuel nos diz ainda: novos sistemas políticos sobre as bases dos nacionalismos que vem criando no seio dos povos a terrível autarquia, ou sobre os alicerces frágeis desse comunismo que objetiva a extinção do sagrado instituto da família, apenas correrão o orbe com a sua feição de ideologias ocas, envenenando os espíritos e intoxicando as consciências. Precisamos nos livrar de imposições vindas de cima para baixo, de governantes, de seres que se colocam acima da vontade do Pai, da humildade, da união, da fraternidade e da igualdade de todos nós. Como poderemos chegar a essa transformação tão necessitada ao nosso planeta? E Emmanuel continua dizendo assim: a norma de ação educativa. O psicólogo, o pedagogista, o formador das novas gerações, para entrarem na área da luta a prol do aperfeiçoamento de cada individualidade sobre a Terra, terão de buscar a sua norma de ação dentro do próprio cristianismo, em sua simplicidade inicial, se não quiserem
que a humanidade atinja a culminância dos arrasamentos e das destruições. Ou seja, tudo que nós realmente precisamos é nos vincularmos aos exemplos do Mestre Jesus, ao Evangelho, revivendo tudo aquilo, ou unicamente a humildade e o amor que o Mestre nos exemplificou de forma tão específica, tão maravilhosa em sua passagem em nosso planeta. Nós, apesar de todos esses milênios, ainda temos a dificuldade de não julgar e de simplesmente amar. O Evangelho nos diz: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Muitas vezes nós apenas nos preocupamos em dar aos homens aquilo que eles nos exigem ou pedem, e esquecemos que Deus é maior e primeiro a Ele devemos servir. Na verdade, essa serventia só deveria ser executada em função do nosso Pai. Aos demais, nós somos companheiros de caminhada. E juntos construímos um caminho mais forte e seguro quando seguimos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Vida essa que temos e teremos em abundância quando entregarmos o nosso amor verdadeiro ao Pai, a nós e aos nossos irmãos. Não a vida carnal, mas a vida de espíritos criados e animados pela força do Pai. Muitos já tentaram, muitos falharam, porque acabaram levando os ensinamentos do Mestre a caminhos tortuosos, exigindo feitos dos quais o Mestre nunca desejou. Por isso, precisamos modificar as nossas atitudes e pensamentos em função do simples ato de entrega, à fé, ao exercício dos ensinamentos do nosso Evangelho, da boa nova, dos bons ensinamentos e exemplos que o Mestre Jesus nos colocou. A propósito, o propósito dos espíritos. Quais são os nossos propósitos neste planeta? Dor, dificuldade, aprendizado ou gratidão? Gratidão. A dor, as dificuldades, as barreiras que enfrentamos, nada mais são do que alicerces para o nosso crescimento. Se começarmos a entender que a dor pode existir, mas que o sofrimento é uma opção de cada um de nós, tudo será mais fácil de transpor. Aí vocês podem dizer:
Mas como sentir dor sem sofrer? Nós diminuímos o sofrimento quando encaramos na dor a possibilidade do aprendizado e não como um mero castigo, e que para muitos vem do nosso Pai. Um Pai que nos ama, um Pai que nos apoia, um Pai que nos acolhe e que jamais tomaria uma atitude de nos castigar. Não é Ele que nos castiga. Somos nós que colhemos da plantação que efetivamente um dia fizemos. E aí, se o fruto é amargo, foi porque nós não sabemos escolher o que plantar. Temos que ser atentos às sementes que jogamos no caminho, para que na volta desse mesmo caminho possamos usufruir de doçura e não do amargor. O propósito dos Espíritos, diz Emmanuel, o nosso propósito na atualidade é cooperar convosco pela obtenção da paz e da concórdia no seio da coletividade humana. E é isso que nos diminui o sofrimento. É sabermos que os espíritos bondosos e amigos e iluminados da crosta estão entre nós para nos fortalecer, para nos auxiliar. Não, nós não estamos sozinhos. Nós estamos muito bem apoiados. Basta que consigamos estender o braço àqueles espíritos bondosos que estão ao nosso lado. Agora, filhos, já não são mais os homens os donos do trabalho, os senhores absolutos da tarefa, tomando por seus companheiros os de boa vontade que se acham aí no planeta, buscando o aprimoramento anímico e psíquico onde aí se encontrem, são os gênios do espaço que, sobre a égide do Divino Mestre, vêm proclamar, por entre as sociedades terrenas, as consoladoras verdades, as grandiosas verdades. Emmanuel já nos anunciava que teríamos, então, as verdades que nos consolariam, que nos fariam maiores, mais fortes, grandes em espírito e pequenos como filhos. É importante termos em cada um de nós essa certeza transformadora de que tudo irá ficar bem. Não podemos nos entregar à falange daqueles que ainda, por falta de crescimento, de aprendizado, por necessidade ainda de primitivas experiências, tentem nos desviar da confiança, do crédito, da certeza de que o nosso Pai está conosco e que o Mestre Jesus, como nosso governador, orientador, exemplo maior e irmão maior, nos levará, conduzirá à passagem do mar, sem que as ondas consigam nos derrubar. A não ser que duvidemos e olhemos para trás, nos transformando então em pedras. É dessa certeza que Emmanuel vem nos comentar.
da nossa grande necessidade de seguir confiando que se Deus é por nós, quem será contra nós? É através do que o Evangelho nos mostra que teremos a certeza de que tudo podemos naquele que nos fortalece. E assim, as dores não mais nos trarão sofrimento, mas entendimento e aceitação. Já agora, não mais se poderá abafar o ensinamento no silêncio escuro dos calabouços, porquanto uma nova concepção do direito e da liberdade felicita as criaturas. Sim, somos seres livres, pensantes, que podemos optar a qual caminho seguir. É em razão disso que os túmulos falam que os mortos voltam da sombra e do amontoado das cinzas para dizer-nos que a vida é o eterno presente e que a imortalidade, dentro dos institutos da justiça incorruptível, que nos observa e julga, é um fato incontestável. Não precisamos mais sofrer pela incorrupção da justiça dos homens. Não precisamos mais nos ofender por aquilo que acreditamos não ser justo através dos homens. Porque a justiça divina, sim, essa não falha, essa não se corrompe. E cabe a nós seguirmos para não contrariá-la. Conclamando os homens, nossos irmãos, trazemos a todos o fruto abençoado de nossas penosas experiências, asseverando a cada um que o problema da paz e da felicidade está solucionado no estudo divino. Todas as nossas atividades objetivam a reviviscência do cristianismo na terra, de modo que um templo se levante em cada lar e um hostiário em cada coração. Todos sabem o quanto essa pandemia nos trancafiou em nossos lares. E qual o objetivo? Retornarmos à vida em família. O almoço fraterno, onde se ora, se agradece pelo alimento, onde as conversações, os exemplos de vida, de vivência, se concretizam. O diálogo do aprimoramento e do aprendizado se fazem, onde em tempos, espero não muito longínquos, se reunia a família para cantar, para orar, nos fins de tarde, no frescor da brisa. Precisamos retomar essa união fraterna dos lares, porque é ali que nós começamos a transformação do nosso planeta. É em cada lar que melhora a sua harmonia, a sua força, a sua fé, que nós começamos a transformação de todo um planeta. Somos cada um responsáveis pelaquela gota d'água que não apaga, mas auxilia na contenção do fogo que se espalha. Todos nós somos gotas que compõem os grandes oceanos do nosso planeta. Portanto,
somos peças importantíssimas desse sistema. Auxiliai-nos, trazendo-nos o concurso da vossa boa vontade, do vosso querer. Ajudai-nos em nossos propósitos benditos de reedificação do templo de Jesus, de cujos altares os maus sacerdotes se descuidaram, levados pelos cantos de sereias da vaidade e dos interesses do mundo. E aqui, quando se fala em sacerdotes, lembremos, meus irmãos, que não só aqueles que possuem esse termo qualificativo, mas nós, espíritas, que também, apesar dos ensinamentos magnânimos de nossa doutrina, nos vendemos, nos entregamos por várias vezes à vaidade e aos interesses do mundo. A doutrina espírita, o cristianismo, não possuem falhas, não possuem erros nem vaidades, mas nós, muitas vezes, nos desviamos do caminho correto. Então, precisamos orar e vigiar, silenciar e observar, para que não caiamos em mãos de interesses e vaidades contra os ensinamentos do Mestre. Que o Mestre abençoe a cada um de vós, fortalecendo-vos a fé, que possamos com Ele, com a sua proteção e a sua misericórdia, vencer na luta em que nos achamos empenhados. Algo escrito há mais de 80 anos nos chama a atenção de que o tempo passa correndo em nossas mãos, que não devemos nos prender a ele contando cada passo da nossa caminhada, mas sim que efetivamente devemos ter passos retos, firmes, dentro do aprendizado do Evangelho, da Boa Nova, dos ensinamentos que o Mestre Jesus e a doutrina de Kardec nos esclareceram. É só através dessa caminhada convicta que não iremos cair na tentação e que com certeza nos livraremos do mal. Claro, meus irmãos, que somos aprendizes engatinhando nessa caminhada, mas que com força e fé, em breve, deixaremos de engatinhar para que possamos nos reerguer em passos rumo a essa vida de redenção, de regeneração, que a espiritualidade bondosa e amiga nos deixou, né? E nos traz a todo momento para nos lembrarmos de que tudo melhora, tudo passa e que o tempo é o tempo do Mestre, é o tempo do Pai. Ele resolve a hora exata de tudo que se faz necessário e preciso, para que não mais o medo, a insegurança tome conta das nossas fraquezas. Que a paz, a bênção, o amor e a fortaleza da fé
estejam com cada um de nós, hoje e sempre. Muito obrigada a todos.